Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao canal Brasil Você e Eu, aqui Dr. Paulo. A imprensa toda está criando uma narrativa daquelas próprias de desgaste. Antes de começar, pergunto a vocês, cadê a prova daqueles 51 imóveis que saiu antes do segundo turno acusando o Bolsonaro? Cadê a acusação de pedofilia? Cadê aquela acusação de abuso de menores? Cadê aquela acusação toda que foi feita? Né? Não existe. Então você percebe que essas coisas são como os fogos de artifício que brilham um pouquinho no céu, depois se desfazem? Cadê as imagens do aeroporto de Roma? Todo aquele escândalo que foi feito, né, com o ministro Alexandre. Cadê? Ninguém mais fala? Estranho, né? Marielle, a delação, cadê? Quando chegou perto de gente que era do espectro político diferente daquele do perseguido, abafou. E agora vem a questão das joias. Que joias? As mesmas que já foram faladas, tratadas, petição para o TCU, tudo aquela coisa. Não, agora vem indícios maiores, né? Pelo amor de Deus. Ontem, sexta-feira, dia 11, foi dia do advogado. Eu sou advogado há 30 anos. A gente está vendo coisas acontecerem assim que você fala, meu Deus do céu. Eu nunca imaginei, quando entrei na USP, na Faculdade de Direito lá no São Francisco, em 89, que eu fosse me formar em 93 e depois ver o que está acontecendo no Brasil. Não dá para acreditar. Você acha que uma pessoa, no caso o presidente Bolsonaro, que teve à disposição um cartão corporativo pessoal para gastar 17 mil reais por mês e não gastou um centavo? Você acha que uma pessoa que desde a sua época de vereador não aceitou o Opala dado a todos os vereadores? Vou colocar aqui para vocês. Ele falou, não preciso, que eu venho de moto. Você acha que uma pessoa em toda uma vida como deputado federal nunca se encontrou nada que o desabonasse com corrupção? Tentaram matar Bolsonaro. Nos 4 anos de governo houve uma sabotagem tamanha, uma perseguição tamanha da mídia, da justiça, dos tribunais. Agora terminou o mandato. Você sabe que a eleição foi uma eleição com um juiz que, né? A gente sabe que o árbitro dessa partida de futebol político não foi lá dos mais, né? E agora, mesmo depois, nesse desgoverno que a gente está tendo, a perseguição é brutal. Será que eles estão com raiva que Bolsonaro elegeu governadores que estão perseguindo a criminalidade? Será que eles estão com raiva que esquemas de corrupção, né? Será que eles estão com raiva? De onde vem isso? Parece uma ação coordenada. Prende o Coronel Naime. Prende Anderson Torres. Silvinei Vasquez. Prenderam o Cid Gomes, negócio de vacina, aquela coisa que você sabe. Agora querem chegar no pai do Cid Gomes, um general 4 estrelas. Se houve coisa errada, que seja apurado. Agora a mídia trata disso condenando, como se já fosse um fato consumado, com condenação, trânsito em julgado e tudo mais, porque eles querem desgastar a imagem do Bolsonaro. Parece ser o início de um estratagema para desgastar aqueles que Bolsonaro apoiou. Começa queimando o Bolsonaro, depois queima o Zema, depois queima o Tarcísio, para enfraquecer a imagem deles para a opinião pública, enquanto o desgoverno Lula faz as pataquadas que está fazendo, lançando esse PAC, que é mais ou menos assim. Vamos supor que eu queira abrir uma nova fábrica de veículos. Eu não tenho um centavo, mas eu falo que eu vou abrir, que eu vou gerar 20 mil empregos, que eu vou trazer maquinário para a indústria, pneus, peças, que eu vou fazer acontecer, isso vai ser muito bom.
Só que eu, gestor público, não tenho recursos. Aí eu conto com a futura e eventual iniciativa privada. Num país que eu gerencio, só que eu não dou segurança jurídica, não dou segurança tributária, eu não dou segurança política. Então esse PAC é uma distração. Como foi no caso do governo Dilma, né? Vamos lançar o PAC, aquele auê todo e tal, depois vocês viram que o navio naufragou. Então o que está acontecendo? Eles querem tirar o foco da opinião pública dos reais problemas do Brasil. E quais são os reais problemas do Brasil? A criminalidade tomando conta. Risco de liberação de droga aí para consumo de 60 gramas por pessoa. Né? Coisas acontecendo nesse entorno. Desgaste das polícias. A mídia podre falando coisas que não são verdadeiras. Se houve algum crime de Bolsonaro, que seja apurado. Agora, cadê o foro privilegiado dele para ser julgado pelo Supremo? Ele não é mais presidente da República. Ele não tem foro privilegiado. Cadê a competência originária do Supremo para isso? Não tem. Então, por que a condução dessa eventual investigação está com o ministro Alexandre? Com a turminha da Polícia Federal que, né? Para quê? E por que a mídia está desgastando tanto? Leilão de joias nos Estados Unidos, aquela coisa toda, VOACEP, tudo bem. Que isso vá para o inquérito, que isso seja apurado, que seja não ofertada uma denúncia, certo? Agora a mídia não pode condenar, mas ela condena. Enquanto tudo que está sendo feito no governo Lula, a mídia passa pano. Durante todo o governo Bolsonaro, a mídia não relaxou um segundo, ele era atacado 24 horas por dia. Se ele fizesse alguma coisa errada, é óbvio que seria pego. Agora eles querem tirar o foco do Lula, colocar o foco nessas coisas inventadas de Bolsonaro, criadas ou maquiadas, ou até se for verdade, que seja apurado, né? Para quê? Porque ninguém fala nada do que o Lula está fazendo. Você sabia que já está faltando diesel em Minas Gerais? Você sabia que nós estamos na iminência de uma paralisação do transporte rodoviário no Brasil por falta de diesel? E por que faltaria o diesel? Porque a Petrobras acabou com a paridade internacional. Então ela está vendendo o diesel por um preço aqui, e aqueles que ela não produz todo o diesel, tem gente que precisa importar para vender aqui. E se o custo da importação, vamos supor, para vender aqui o diesel a R$4, custa isso para quem importa, e é obrigado a vender a 3, imagine esse exemplo, inviabiliza o negócio, porque quem que vai importar um produto para vender por um preço que é menor do que ele gasta para poder colocar no mercado? Você percebe? Então, olha o que está acontecendo. Imagina que você tem uma padaria, que você seja obrigado a vender o seu pãozinho por R$1. Só que para fazer cada pãozinho você gasta R$1,70. Então, como é que você pode vender o seu pãozinho a R$1 gastando R$1,70? O que você faz? Você não vai comprar farinha, você não vai comprar os ingredientes para fazer esse pão, não vai mais ter forno, não vai ter nada. Você para de fazer o pão, porque por esse preço não compensa teu negócio. É isso que as importadoras de diesel estão fazendo. Ou seja, está vindo menos diesel para o Brasil não produz todo o diesel que usa, daqui a pouco vai faltar. E se faltar diesel, os caminhões não transportam o que eles têm que transportar para a vendinha perto da sua casa, para o mercado, para os grandes centros de distribuição, para as farmácias, certo? E aí? Quem está falando disso? Ninguém. Então vai uma dica para você, de utilidade pública. Estoque comida e estoque os remédios que você usa para pelo menos 2 a 3 meses. Arroz, feijão, macarrão, coisas que não precisam de refrigeração. E compre algumas coisas que você possa congelar, tem uma panela elétrica na sua casa se precisar, certo? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a mídia não fala nada disso. Ela só fala de coisas periféricas para tirar sua atenção do que está acontecendo.
Eu, como advogado, defendo a lei, a norma, e se a conduta for adequada à norma, que se puna. Agora, se não houve conduta e não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal, nós não podemos acusar ninguém sem provas. Até porque existe a presunção de inocência, certo? Então veja agora a nota que os advogados do Bolsonaro soltaram. Ele colocou o seu sigilo bancário à disposição, de forma voluntária, porque quem não deve não teme. Certo? Está chegando a hora de um momento que a mídia vai fazer de tudo para esconder. A panela de pressão está no Não caia nas artimanhas da imprensa. Ela só quer te enganar. Tá? Preste bem atenção, então, na nota que os advogados do Bolsonaro soltaram. Sobre os fatos ventilados na data de hoje nos veículos de imprensa nacional, a defesa do presidente Jair Bolsonaro, voluntariamente e sem que houvesse sido instada, peticionou junto ao TCU, ainda em meados de março passado, requerendo o depósito dos itens naquela corte até final decisão sobre seu tratamento, o que de fato foi feito. O presidente Jair Bolsonaro reitera que jamais apropriou-se ou desviou quaisquer bens públicos, colocando à disposição do Poder Judiciário a sua movimentação bancária. Você acompanhou a Polícia Federal cumpriu em Brasília, em São Paulo e também em Niterói, no Rio de Janeiro, mandados de busca e apreensão nos endereços do general Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Além dele, são alvos da operação o próprio Mauro Cid, o outro ex-ajudante de Jair Bolsonaro, Osmar Crivellati, e o advogado Frederico Assef, que representou o ex-presidente em ações no Supremo. A operação deflagrada pela Polícia Federal com a autorização do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, investiga a suposta tentativa de vender presentes oficiais recebidos por Bolsonaro de delegações estrangeiras. A Polícia Federal também pediu ao STF a quebra de sigilo fiscal e bancário e a autorização para tomar o depoimento do ex-presidente Bolsonaro sobre um suposto esquema internacional de venda de joias e de presentes. A Polícia Federal pretende ouvir a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e acionou o FBI, a Polícia Americana, para avançar nas investigações nos Estados Unidos também. Alexandre Garcia, ao longo do dia nós acompanhamos essas operações da Polícia Federal em 3 estados, relacionadas a Mauro Cid, e agora, mais tarde, agora há pouco, essa notícia então da Polícia Federal autorizando a pedido do Supremo de Alexandre de Moraes essa quebra de sigilos de Bolsonaro, sigilos bancário e fiscal. O que esperar a partir de agora, hein, Garcia? Qualquer coisa, né? A população brasileira é muito jovem, não sabe como era na União Soviética o processo. Kafka escreveu sobre isso lá atrás, mas não sabe como era o processo. Por isso, certa vez, José Genuíno me falou, puxa, se nós soubéssemos que ia acabar a União Soviética, não teríamos feito a Constituição que fizemos, que era uma Constituição para nos proteger, né? Por isso foi posto na Constituição, lá no artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, no inciso 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção. É uma das prevenções que os constituintes tiveram, né? O doutor Ulisses falou tanto da Constituição Cidadã, e o que a gente está vendo é algo que extrapola tudo, né? É uma vingança. Não sei se vão chegar a um triplex ou a um sítio, né? Mas já teve cartão de vacina, agora é presente recebido. Muito bem, vão investigar. E nós, eleitores, cidadãos e, sobretudo, pagadores de impostos, vamos ficar na expectativa dos métodos que estão sendo desenvolvidos até agora. Ainda anteontem, conversando com ministros aposentados do Supremo e de tribunais superiores, eles se declaram boquiabertos com aquilo que estão vendo. E, de novo, porque hoje é o dia dos colégios de direito, das faculdades de direito,
eu lamento o silêncio da OAB. Coisa estranha acontecendo em Brasília. Alexandre Garcia também chama muito atenção nessa notícia, essa declaração, essa afirmação, até mesmo denúncia do deputado André Fernandes, que diz que foram entregues apenas 2 câmeras de cerca de 30 ou até mesmo 50 câmeras instaladas que teriam registrado o que houve no 8 de janeiro. Qual, na sua opinião, a probabilidade de que essa perícia realmente aconteça? Pois é, o que querem esconder? Ocultação de provas, talvez? O que querem? Por que não quiseram entregar? Por que não quiseram investigar? Depois, por que não quiseram entregar? Palácio do Planalto entregou porque a CNN mostrou e não tinha mais jeito, né? Mas o que já foi editado, o que foi cortado, o que foi guardado em separado, né? 2 câmeras ou 30, então alguma coisa estão tentando ocultar dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu vi que o deputado levantou a possibilidade, e essa possibilidade foi levantada também pelo presidente da comissão, né, de uma busca e apreensão, né? Mas não sei se busca e apreensão vai adiantar, porque pode estar escondido embaixo da caixa de guardar bytes, kilobytes, megabytes e gigabytes, né? Então, a grande questão é essa. O que estão escondendo? Que provas estão escondendo? Por que não queriam investigar? Por que toda essa demora para fornecer as imagens? 7 meses. É o mesmo tempo em que o ex-ministro da Justiça está lá com tornozeleira, mais prisão, coronel Naime, que tentou defender os prédios das invasões, acabou ferido, né, mas está preso assim mesmo, mas as pessoas que estão presas foram soltas com tornozeleira. Ainda agora, quarta-feira, saíram 62 mulheres com tornozeleira, saíram até cantando, mas é um canto triste, né, de quem ficou presa 7 meses e sem condições de defesa, acusação por lote, por atacado, né? Coisa nunca vista. Hoje é dia do advogado. Eu pergunto quantos advogados hoje estão envergonhados com os rumos do direito brasileiro, né? Do Estado democrático de direito, do devido processo legal, né? Bom, mas esse é um outro assunto, eu falei porque hoje, afinal, é o 11 de agosto. Então, aguça a curiosidade de todos nós essa omissão, essa ocultação, esse receio de abrir todas as câmeras para a gente saber o que, afinal, estava acontecendo no Ministério da Justiça.